critérios dele são critérios graciosos e que ele não escolheu ninguém porque tinha um bom currículo. E isso nos anima muito porque a gente também é escolhido, não porque a gente tem um currículo extraordinário, mas porque ele nos ama muito, né? E hoje, a palavra de hoje tem muito a ver com a terça-feira na Casa Viva. Por incrível que pareça, parece uma espécie de continuação do que a gente conversou lá. Porque na semana passada a gente falou muito sobre o papel do Espírito Santo, né? E quando a gente está numa igreja, a gente ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, alguém já disse que é o Deus esquecido. É uma parte da Trindade que a gente não conhece muito bem, né? E hoje, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, hoje eu vou conversar sobre a autenticidade. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, Jesus era uma pessoa autêntica, era um camarada bastante autêntico, bastante agudo. Jesus é aquele tipo de pessoa que não passa desapercebido em lugar nenhum. Ele até tenta se esconder de vez em quando, foge, mas ele é tão potente no que ele faz, tão incrível no que ele faz, que ele nunca passa desapercebido nos lugares que ele frequenta. E aí eu fiquei com uma pergunta na cabeça enquanto eu li o texto que a gente vai conversar aqui hoje, que é: quem é você? Né? Quem é você? Geralmente, quando nos fazem essa pergunta, o que a gente responde? A profissão, o nome, a família, né? Eu sou filho de fulano, filha de fulano. Dependendo, se você for uma pessoa rica, você é conhecido pela sua riqueza. Se você for uma pessoa famosa, né, é conhecido pela sua fama. Geralmente, a nossa identidade está muito associada àquilo que a gente faz, com o que a gente trabalha, a nossa relação familiar, a nossa conta bancária. Então, isso porque a gente não sabe bem quem a gente é. Se fosse definir quem a gente é, se você tentar fazer isso em termos biológicos, você é parecido com todo mundo, você tem células, você tem neurônios, você tem nervos, você tem pele, você tem olho, você tem o que a maior parte das pessoas tem, né? Então o que nos distingue não é o fato da gente ter um corpo, não é o fato da gente ter alguma coisa que é muito pessoal, assim, nossa, né? O que nos distingue é alguma outra coisa que está fora de nós. A gente não sabe muito bem quem a gente é, porque a gente nasce sob o olhar e o desejo de alguém. Quando você nasceu, se você teve seus pais, eles provavelmente arrumaram um quarto para você, pensaram, idealizaram, te deram um nome. Isso tudo, dar nome a alguém, a maneira como constrói o seu quarto, a maneira, se você dormiu com seu irmão, no caso eu tive uma irmã, a gente tinha quartos separados. Se você dorme com o seu irmão ou com a sua irmã, ou se você dorme sozinho, isso tudo é a idealização, o desejo de alguém sobre você. Qual tipo de roupa que seus pais te vestiam? Qual é o seu nome, por exemplo? O nome que escolhem pra gente, falam muito sobre a gente. Isso tudo digamos assim, é como se alguém desse para nós uma espécie de identidade desde o momento que a gente nasce. Tem pai, por exemplo, que tem filho homem, diz assim: você vai ser um grande jogador de futebol. Ou você vai ser alguém como o papai, alguém como a mamãe. E vai identificando aquela pessoa a partir do que a gente chama do seu próprio narcisismo, né? O Freud diz que os pais depositam nos seus filhos o seu próprio narcisismo. E por isso que sempre tentam projetar de maneira bastante idealizada aquilo que eles queriam para eles, né? Então você vai ser uma pessoa muito melhor do que eu fui, né? Essa idealização é uma idealização narcísica importante. Não acho que isso é importante, isso é muito importante, porque esse depósitozinho aí de narcisismo, ele vai sustentar essa pessoa diante da vida. Ela vai aprender a dizer: eu sou isso, eu tenho filiação, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu ouvi dos meus pais que eu sou amado, eu sou uma pessoa legal, eu sou incrível, né? Só que não dá para acreditar muito nisso. Se tu acredita muito nisso, aí tu começa a adoecer, né? Então, nós, seres humanos, nós temos essa característica. Qual é a característica? A gente não sabe direito quem é. É um outro que diz para mim quem eu sou. Se tu conversar com um cachorro, conseguir?
cachorro é cachorro. Nasce cachorro, vive cachorro e morre cachorro. O gato é a mesma coisa. Ser humano, ele nasce, vive e morre ser humano, mas ele pode ser tantas coisas nessa vida. Ele pode mudar tanto, ele pode criar coisas incríveis. Você imagina, gente, aquelas construções romanas antigas, a cabeça de alguém falar, eu vou criar um negócio. E cria durante séculos. As igrejas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foram construídas durante séculos, né? Algumas nem terminaram, outras terminaram. As construções, o ser humano tem essa capacidade criativa, essa capacidade de imaginar as coisas, imaginar o mundo, né? Então nós, seres humanos, temos essa capacidade de fazer a pergunta, quem eu sou? Por que eu existo? Por que a minha vida? Por que eu? Por que eu fui criado? Qual é o meu propósito nesse mundo? Essas perguntas o macaco não faz. O jacaré não acorda no pântano de manhã e diz assim, qual é o meu propósito mesmo nesse mundo? Se aparecer um franguinho, um franguinho lá no pântano, ele vai matar e vai comer. Não tem ética no reino animal. Às vezes eu fico vendo um vídeo, né, de onça, de leão, e você vê uma onça pegando o petzinho que a pessoa cuidou com tanto amor quanto carinho. Aquele cachorro foge de casa e vê a onça, mata com a maior tranquilidade e devora. E alguém lá no comentário diz assim, mas que absurdo, que coisa terrível. Pois é, o mundo animal não tem ética, não tem moralidade, é a lei da selva. A gente criou moralidade, a gente criou ética, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Isso tudo é resultado da nossa imaginação. Da maneira como a gente constrói a realidade, o mundo, né? Então nós seres humanos, nós somos seres dependentes o tempo todo. Hoje tenho uma ideia de que eu posso ser muito independente de tudo e de todos. Não pode. Até a água que eu estou bebendo aqui tem um sistema enorme de tratamento da água, um sistema enorme, um monte de gente trabalhando para que esse copo de água chegue aqui para mim e eu possa beber essa água limpa. Alguém que se acha muito independente não percebe o ecossistema que ele está inserido o tempo todo, é invisível, mas é muita gente trabalhando para que esse mundo aconteça, né? Então, toda tentativa de independência absoluta é o caminho do adoecimento e do sofrimento. Hoje, por que a sociedade adoece e sofre tanto? É essa tentativa de viver isolado do mundo o tempo todo. De independência, eu posso viver aqui com a minha tela sozinho e não presto conta da minha vida para mais ninguém. Por outro lado, uma pessoa muito dependente, ela também adoece. Ela pode se misturar tanto com alguém que ela não se reconhece mais. E isso também é um problema. Por exemplo, relacionamentos são misturas que a gente faz na vida. São relações, né? A gente vai se misturando com alguém. Só que se eu me misturo demais com aquela pessoa, ela está doente, eu fico doente. Ela está feliz, eu estou feliz. Ela está triste, eu estou triste. Eu preciso me separar emocionalmente para que eu consiga existir nessa vida, né? Então, é muito importante a gente tentar encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio do que eu sou, do que eu gosto, do que eu quero. E, por outro lado, eu preciso criar vínculos com as pessoas, ter relações, saber que eu pertenço a alguém, pertenço a um grupo, pertenço a essa sociedade, né? Então, se a gente quer construir um caminho de autenticidade saudável, um bom caminho de autenticidade, esse texto nos ajuda muito. Eu quero ler com vocês, então, Marcos capítulo 3, versos do 20 ao 30. Marcos capítulo 3, versos do 20 ao 30. Diz assim, ó. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. A gente está percebendo no Evangelho de Marcos que onde Jesus chega uma galera atrás, uma multidão, né? Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Eles trabalhavam muito, gente. É uma vida insana. E pensem que nesse tempo aqui não existia burnout, doenças associadas ao trabalho. O burnout é uma doença do início do século XX para cá, por conta da Revolução Industrial. Não existia. As pessoas, elas trabalhavam no círculo do sol. O sol nasceu, acorda, começa a trabalhar e dorme quando o sol se põe. Mas o que o texto bíblico está dizendo aqui
é que os discípulos e Jesus trabalhavam tanto, que nem tempo para comer eles estavam tendo. Tamanha a demanda das pessoas, tamanha a demanda do ministério de Jesus. E não era só Jesus, era agora os seus discípulos. E já que ele chamou 12 para trabalhar com eles, esses caras têm que dar conta do recado desse trabalho. E aí o verso 21 diz que quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Está doido, esse cara perdeu o juízo, ele não sabe o que ele está fazendo. Verso 22. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Gente, isso aqui é extraordinário. Quem está dizendo isso é o pessoal lá de Jerusalém, que lia a Bíblia, que estudava teologia profundamente. Eles veem o ministério de Jesus e estão dizendo que o que Jesus faz pelo poder de Belzebu. Para a gente perceber que nem sempre alguém que estuda a palavra discerne a vontade de Deus. Nem sempre estudar o texto bíblico, fazer teologia, é igual a discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sociedade, para o mundo. Porque esses homens aqui eram, digamos, a elite intelectual e espiritual de Israel. E estão dizendo que Jesus faz o que faz pelos demônios. Eles estão completamente cegos da realidade. Eles não entendem quem é Jesus. Verso 23 diz que Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Típico de um judeu, né? Fazer uma crítica, contando uma historinha, fazendo um contraponto. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Um reino dividido internamente será destruído. Tudo que sustenta a divisão vai à ruína. Uma empresa dividida vai à ruína. Uma casa dividida vai à ruína. Um coração dividido vai à ruína. Por isso que a gente tem que cuidar sempre da nossa autenticidade, da nossa integridade. Um líder de uma empresa, por exemplo, não pode aceitar, na sua empresa, gente dividida a empresa. Não dá. Numa casa, não dá. Porque isso leva as coisas à ruína. Divide, separa, diminui a coisa, né? Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a casa. Ele está dizendo, Jesus, que ele é mais forte do que Satanás. Esse ser que os judeus, nesse período, já conheciam bem, porque a palavra Satanás, se você ler o Antigo Testamento, ela não aparece. Esse termo, Hassatan, né, no hebraico, ou Satanás, a palavra significa aquele que é um adversário, aquele que luta contra o povo de Deus. A palavra diabo significa aquele que joga para separar, aquele que divide as coisas. Diabolos, aquele que separa, aquele que divide as coisas. Então Jesus está dizendo que ele, porque expulsa os demônios, é mais forte do que Satanás, né? Verso 28. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Existe um pecado sem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz, esse é um pecado com consequências eternas. Não dá para se livrar dele. Ele disse isso porque afirmava estar possuído por um espírito impuro. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Alguém já fica assim, mas será que eu cometo esse pecado? Não. Ninguém aqui provavelmente hoje pode praticar ou cometer esse pecado. Pecar contra o Espírito Santo é dizer que aquilo que Jesus faz, ele faz pelo poder do diabo e não pelo poder do Espírito. É relativizar a autoridade que Jesus tinha para fazer o que fazia. Então, o pecado contra o Espírito Santo, ele tem consequências eternas,
Porque no final das contas, quem peca contra o Espírito Santo resiste o único ser que pode te transformar, que pode te salvar, que pode te perdoar. Então é como se você estivesse dentro de um poço fundo, bem fundo, imagina aqueles poços de 30, 50 metros de profundidade. Você está lá dentro perdido. E tem uma pessoa do lado de fora dizendo assim, eu vou jogar a corda para te salvar. E você resiste àquela pessoa dizendo, eu não quero sua corda, eu consigo me salvar. Resistir ao Espírito Santo é dizer, eu não preciso dessa corda. Eu consigo me salvar, eu consigo viver a minha vida do meu jeito. É um pecado sem perdão porque a única pessoa que pode salvar é Deus. E se você resiste a Deus, obviamente você não tem perdão, você não tem salvação, você não quer Deus. E não faz sentido viver eternamente com um ser que você resiste a vida toda. Não faz sentido. Então, pecado sem perdão é um pecado da resistência a Deus. É um pecado da indiferença a Deus. É o pecado do primeiro casal, dizer, eu posso viver a minha vida, eu posso viver o meu mundo. Deus, eu não estou nem aí para ele. Eu não estou nem aí para esse ser. Essa indiferença, essa consciência cauterizada, esse coração que não se rende, se torna resistente, é a resistência ao Espírito Santo. Bom, é interessante que esse texto aqui, ele nos fala algumas coisas importantes. Ele nos fala que Jesus aqui, ele sofreu pressão de dois lados. Ele sofreu uma pressão externa das duas forças mais importantes da sua época, a sua família e a religião. Os familiares, os parentes de Jesus, os irmãos dele, a mãe dele, falam assim, meu filho, você está doido? Que história é essa de fazer o que você está fazendo? Vocês nem comem, vocês não fazem nada. Uma resistência enorme. E isso nos ensina que a autenticidade de Jesus, saber quem ele era, não nascia da sua relação com a sua família. Ele se separou da sua família. Ele se separou emocionalmente, ele se separou espiritualmente, ele se separou intelectualmente. E por mais difícil que isso seja, a gente sempre precisa colocar um limite nas nossas relações familiares. É dureza pensar nisso, né? Porque senão a gente vai reproduzir uma vida que não é nossa. Aceitar um destino que não é nosso. Aceitar a repreensão de pai, mãe, vamos dizer assim, é importante. Até o momento que você começa a construir sua vida. Pagar suas contas, resolver sua vida. Porque também não dá para você viver confortavelmente na casa dos pais a vida toda e dizer, não, aqui eu vou ver autonomia. Não é autonomia. Tu tem alguém te bancando. A autonomia é você dizer, eu vou construir minha vida. Eu quero descobrir quem eu sou. Eu quero descobrir o que eu estou fazendo. Por isso que não é à toa que no início da juventude se experimenta muita coisa. Porque a pessoa está saindo da adolescência, virando jovem, tentando entender as coisas, tentando tocar nas coisas, tentando absorver as coisas e dizer, o que é isso? Por que a gente não aprende pelo que a gente ouve? Seria ótimo. A gente aprende com experiências pessoais. A gente aprende vivendo, experimentando, vivenciando a nossa vida. A experiência, ela tem um poder de ensinar a gente de maneira profunda. O pai e a mãe podem dizer para a criança, olha, não toque na tomada, vai tomar choque. Ele vai ouvir, vai dizer, legal. Até no dia que ele mete o dedo na tomada e toma ali um choque, fala assim, eu não posso encostar mais na tomada. Isso aqui faz mal para mim, né? Então a gente aprende com a experiência. A autenticidade de Jesus não nasce da pressão externa. Ele sabia quem ele era. E isso não se alterava à medida que alguém de fora dissesse alguma coisa. Ele estava firme, ele sabia exatamente quem ele era. E no nosso tempo de redes sociais, né, que a gente está o tempo todo se reafirmando, tempo de hater, tempo de vida explícita, de cancelamento, a gente pode associar a nossa imagem a uma dessas coisas aí. Eu vejo gente que sofre cancelamento, ela fica tão abalada, vai lá na rede social de branco, bota uma roupinha branca e diz assim, minha gente, não era bem isso que eu quis dizer, não era bem isso que eu queria fazer. Porque no fundo a opinião pública importa. Mas não deveria ser isso que forma e que forja a nossa identidade. Porque toda opinião externa, ela é projetiva.
Ela não é real. A gente tem essa capacidade de projetar no outro aquilo que é nosso, de ver no outro aquilo que é meu, de enxergar no outro aquilo que está dentro de mim. Geralmente, aquilo que não está bem resolvido dentro de mim, eu coloco no mundo. Eu coloco no meu pai, na minha mãe, no meu amigo, no meu colega de trabalho, na política, na religião, em Deus. Não está bem resolvido em mim. Tudo aquilo que está bem resolvido em mim vai estar bem resolvido no outro. Esse é o único jeito da gente aprender a se separar das pessoas. Eu vou me construindo, vou me entendendo, eu vou sabendo quem eu sou, vou sabendo como é que funciona o meu mundo interno, então eu paro de projetar as coisas no mundo de fora. Às vezes a pessoa fala, fulano é tão invejoso, todo mundo tem inveja de mim. É porque provavelmente você tem uma inveja não resolvida. Todo mundo tem raiva de mim, é porque você não tratou sua raiva. Todo mundo não gosta de mim, é porque talvez você não goste de você. Tudo que a gente vê fora tem a ver com o nosso mundo interno. As pessoas só têm a capacidade de mexer dentro da gente naquilo que não está bem resolvido dentro da gente. Quanto mais áreas da nossa vida estiverem bem resolvidas, a gente pode e a gente vai perceber que fora as coisas ficarão bem resolvidas. Tem algumas vezes que alguém, de maneira muito agressiva ou de maneira irônica, fala comigo, projeta coisas em mim, e eu dentro de mim, eu digo assim, isso é dessa pessoa, é dele, é dela, não é meu. Eu não preciso levar isso para casa e ficar tentando entender o que é aquilo. É da outra pessoa, não é meu. Não é uma questão só de opinião, uma questão de emoções que vão mexendo dentro da gente, né? Então, a família, a religião, muitas das vezes são uma resistência à nossa autenticidade. Deus, ele não se relaciona com máscaras. Eu acho que uma das coisas mais belas que Deus faz com a gente é tirando de nós as nossas capas, as nossas falsas imagens, o nosso falso eu. A gente vai construindo na vida muita capa, muita imagem, muita coisa para fora. E eu acho que Deus ele vai nos ajudando a perceber quem você realmente é lá no seu íntimo. E aprendendo a aceitar isso. Aprendendo, inclusive, a aceitar que você vai viver essa vida sem ter resolvido todos os problemas dela. Aceitar que tem coisas que você vive, que você vivencia, que você tem dentro de você, que você diz, eu não gosto, e que você vai morrer com ela. Viver sem máscaras é viver inteiro diante de Deus. É saber que Deus não se relaciona com a gente a partir das nossas representações, da nossa performance. Assistir uma pessoa numa performance é incrível. Eu lembro que eu assisti uma peça não, um monólogo, um texto lido pela Fernanda Montenegro, a única vez que eu assisti ela. E eu lembro que eu terminei de assistir aquele monólogo dela falando de dois personagens importantes da filosofia, né, um texto incrível. E aí, ao final da peça, eu falei o seguinte, agora eu entendi todo o elogio que faz a Fernanda Montenegro, a mulher sentada, lendo um texto, e foi uma das coisas mais extraordinárias que eu vi num teatro na minha vida. Impressionante. Eu nunca tinha visto uma atriz de tamanho, gabarito, porte, capacidade, atuando sentadinha, aquela senhorinha magrinha, idosa, assim, bem idosinha, ela tem uns 92 anos, alguma coisa assim. 95? Uau! 95 anos lendo um texto de maneira magistral. Naquele momento eu falei, eu entendi o que é um grande artista. Mas eu sei que ela estava atuando. Não é a Fernanda Montenegro que acorda de manhã, toma o seu café. Não, é atriz. É atriz no palco. Assim como tu vê um grande show, por exemplo, Madonna acabou de acontecer, é Madonna do palco. Mas eu sei que na vida dela, ela não é aquela pessoa do palco. A gente não é a nossa profissão. Sei que essa frase é estranha, mas funciona. Eu não sou a minha profissão. Eu não sou o meu trabalho, eu não sou o meu dinheiro, porque todas as vezes que você se associa ao que você faz, ao que você tem, no momento que isso acaba, você desintegra. Não é à toa que em vários casamentos, quando terminam, as pessoas desintegram. É doído demais. Alguém que perde uma profissão desintegra, porque estava muito associado à sua imagem, àquilo que ele fazia, ao seu dinheiro. Nós não somos nada disso que vem de fora.
E da onde que nasce a autenticidade de Jesus? Da relação dele com o Pai e o Espírito Santo. Da relação dele com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus era o que era pelo poder do Espírito. Os milagres que ele fazia, as coisas extraordinárias, ele não fazia porque era Deus. Ele fazia porque ele estava cheio do Espírito Santo. No batismo, a Bíblia diz que o Espírito repousou sobre ele e ele, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. E quando ele começa o ministério público, ele lê o texto de Isaías dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para. E ele faz tudo o que faz durante 3 anos e meio. A minha teologia, ela é relacional. Deus é relação. Deus é uma comunidade. Deus é trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. E a fonte e o poder de Jesus era a relação dele com Deus. Da onde que nasce a nossa identidade mais profunda? Ela nasce de Deus. Ela nasce da experiência com Deus. Qualquer outra identidade, ela pode servir para você, mas ela vai ser sempre parcial. A identidade que você constrói na sua família é parcial. Porque quem está se relacionando com você não te conhece profundamente. Não sabe quem você é no seu íntimo. A Lidiane, minha esposa, que a gente convive há muito tempo, ela não sabe quem eu sou no meu íntimo. Às vezes, nem eu sei quem eu sou no meu íntimo. Por isso que só Deus pode dizer para nós o que Ele disse para Jesus, e Ele diz: você é um filho e uma filha amada de Deus. Mas sustentar isso é tão desafiador no dia a dia. Sustentar essa identidade é tão desafiador quando vem pressões externas. Quando você peca, você acha que o mundo acabou, que você acha que a sua vida chegou ao fim, que tudo... Não, calma. Ou quando alguém diz para você o seguinte: você não é isso que todo mundo acha. Já viu essas pessoas que relativizam a identidade de alguém, dizendo: todo mundo acha que você é isso, você não é isso, você está mentindo. Pois é, se a nossa identidade estiver em Deus, a gente tem a capacidade de ser autêntico, porque o que sustenta a nossa vida não é outra coisa, senão o nosso Deus. Ser autêntico é viver nessa comunhão. E agora não só mais com o Pai e com o Espírito Santo, mas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu ando meu dia a dia, todos os dias da minha vida, e cada vez mais ganhando essa consciência de que eu sei que eu sou um filho amado de Deus. Independente do que aconteça comigo, na minha história, eu sei que até o fim dos meus dias eu sou alguém radicalmente amado por Deus. Isso define a minha identidade. E nada me tira desse lugar. Eu sou um pecador amado por Deus. Eu sou um marido amado por Deus. Eu sou um pastor amado por Deus. Eu sou um monte de coisa. Essas coisas externas, elas só são capas, títulos. Pode mudar, inclusive. Essas coisas podem deixar de ser. O que não deixa de ser é o fato de eu ser radicalmente amado por Deus. É o fato de você ser alguém radicalmente amado por Deus. Às vezes, gente muito culpada, ela chega dizendo assim: me desculpe por alguma coisa. Ela tem que espiar a vida dela com você, dizendo, recontando a sua história. Dentro da gente, a gente tem que saber: eu sou alguém radicalmente amado por Deus. E isso me ajuda a recontar minha história. A olhar para o meu passado, para os meus acertos e para os meus erros, não com peso. Sabendo que ali tem alguém radicalmente amado por Deus o tempo todo, o tempo todo. Então, se você quer ser uma pessoa autêntica, como Jesus, você precisa de uma experiência pessoal com esse Deus de amor, que coloque em ordem a percepção que você tem sobre você. Às vezes a nossa cabeça fica confusa. Sabe o que a gente faz quando a cabeça fica confusa? O coração fica inseguro. Quando a gente começa a ver cenários caóticos dentro da gente, a gente fala para o mundo assim: me dá alguns minutinhos, deixa eu voltar para essa minha relação que coloca em ordem todas as coisas aqui dentro. E aí você pode falar em uma frase: Senhor, me ajuda. O que te salva não é o pedido. O que te salva é essa relação. Deus não é alguém distante. Deus não é um velhinho longe da gente. Deus, Ele está perto da gente.
O que às vezes acontece é que a gente perde a percepção de Deus. A nossa consciência está perto, mas Ele está lá. Então o que nos organiza é essa relação amorosa de Deus. Essa relação amorosa de Deus. Então eu vou dizer isso, você quer ser autêntico, você precisa da Viva. Eu vou afirmar isso de maneira categórica, porque é nessa relação como uma comunidade de fé que nos lembra que somos amados por Deus o tempo todo, que a gente pode organizar nosso coração. Existem muitas maneiras de pensar a fé cristã. Existem igrejas que você vai e você sai culpado. Você se torna tão pecador, tão miserável, que você diz, meu Deus, e sai para viver a semana pedindo perdão todo dia, até pelo ar que respira. Afinal de contas, é Deus que te doou o ar. É como se você fosse um filho adotado que é lembrado o tempo todo que você não deveria estar ali. O que você acha que acontece na cabeça de uma criança que foi adotada, mas é relembrada continuamente de que ela não é filha legítima, aquela casa não pertence a ela e que ela não merece aquele lugar? Diferente de alguém que foi adotado e diz, isso tudo é seu. Eu te amo radicalmente, tudo que eu tenho é seu, nada do que eu tenho eu vou privar de ser seu também. Para mim, Deus é esse segundo ponto aí. Então, a igreja é essa comunidade de fé em que nós somos relembrados continuamente do quão amados por Deus nós somos. Quão amados por Deus nós somos. E a terceira e última coisa é que você precisa confiar somente em Deus e todo o seu coração nele. E abrir mão de todas as outras fontes de segurança. O que define a sua autenticidade não é outra coisa senão o nosso Deus. Tudo pode mudar nessa vida. Tudo. Qualquer coisa que você põe o seu coração pode mudar da noite para o dia. Essa calamidade desastrosa, que a gente vai orar daqui a pouco pelas pessoas lá do Rio Grande do Sul, revela pra gente que a vida não tem estabilidade. Você imagina você dormir num dia e acordar num dia você tendo perdido a sua casa, seus bens, aquilo que você construiu com muito trabalho. É muito doido, gente. Eu vendo alguns vídeos de casas inteiras submersas da noite para o dia. Eu vendo o pedido de pessoas, tanta gente que... Eu falo, essa vida é muito louca. Uma das cidades tinha a melhor qualidade de vida do país. Pois é. Imagina, a cidade inteira, a melhor qualidade de vida do país. Acabou. Então, se a gente não colocar o nosso coração somente em Deus, a gente pode confiar em qualquer coisa. E isso tudo acabar da noite para o dia. Quem coloca o seu coração no seu casamento, ele pode desintegrar da noite para o dia. No dinheiro, no corpo físico. Não, mas eu cuido muito do meu corpo, eu vou garantir. De repente você vai para o médico, faz o exame, tudo muda da noite para o dia. As coisas na vida, elas mudam o tempo todo. Por isso que o único lugar confiável realmente para o nosso coração é Deus. Alguém que acha que o seu título, vamos dizer, alguém muito bem formado, pode colocar a sua confiança no seu título. E nunca conseguiu um espaço para trabalhar. Se a gente confiar somente em Deus, Ele nunca nos desamparará. E mais do que isso, Ele nunca nos deixará só acreditando que a nossa vida acabou e que a gente não é nada, porque Ele vai nos lembrar continuamente de que a sua vida vale a pena, de que você é amado por Deus e que você é uma pessoa que Ele ama radicalmente, independente do que aconteça. Você tem família, você tem amigos, e você começa a olhar para a vida dizendo, uau, quanta coisa ainda eu tenho. Eu não perdi tudo. As coisas não acabaram, eu tenho meu Deus, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, eu tenho tanta coisa que Deus dá e que Deus doa. E se a gente esquece disso, a gente se perde na vida. Sabe por que Jesus pode resistir a todo mundo? Porque Ele lembra e Ele sabe quem Ele é. Essa é a coisa mais importante da vida. Essa é a coisa mais importante da vida. É saber que eu sou alguém radicalmente amado por Deus. E isso muda tudo. Então, faça um exercício aí de memória. Lembre o que no seu coração, o que na sua mente você coloca a sua confiança. O que você, se perdesse hoje, você ficaria desesperado.
desintegraria, acharia que a sua vida acabaria. Talvez aí está a sua segurança. A gente acha que os ídolos, eles estão em alguma estátua. Os ídolos de verdade são coisas boas, que a gente ama, que a gente trabalhou por aquilo e que a gente colocou o nosso coração naquilo. Na nossa cultura, o trabalho pode ser um ídolo. O sucesso pode ser um ídolo. A fama, os bons... Tudo pode se tornar um ídolo. Todas as coisas boas. Mas só Deus deve ocupar o lugar de segurança do nosso coração. Jesus era o que era porque Ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele dava ouvidos ao Pai dele. Ele sabia em quem ele estava inserido, qual era a comunidade que sustentava a identidade dele. Então a minha palavra hoje é, se você quiser ser autêntico, e eu acho que você quer, todos nós queremos, viver uma vida mais perto da gente, isso também é viver uma vida mais perto de Deus, mais perto da presença dele. Amém.